Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja mais uma vez bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Você sabe que aqui nosso encontro é semanal e sempre passam por aqui técnicos, especialistas, instrutores, gente ligada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui de Mato Grosso, que traz informações sempre muito importantes que fazem parte do leque de treinamentos e cursos oferecidos pelo Senar Mato Grosso, mas a gente sempre gosta de frisar que essas informações elas são pertinentes, são importantes e podem ajudar você a resolver problemas ou tirar suas dúvidas em quaisquer regiões do país. Por isso, sempre a sua participação, em qualquer estado que você esteja, é extremamente importante para que a gente possa esclarecer dúvidas suas e que também possam ser de outros produtores, de outras pessoas aí por todo o país. Por isso, o telefone que está aparecendo constantemente na sua tela é o nosso canal de comunicação. Você pode mandar sua mensagem para cá por WhatsApp e aqui o nosso instrutor, nosso convidado sempre prontamente tenta responder a sua dúvida. O telefone está aparecendo aí, ó, 65 99 212 1055. Ao longo do programa, surgindo dúvidas, você pode encaminhar essa mensagem. A gente aqui prontamente vai lê-las aqui durante o programa e se o instrutor tiver condições, evidentemente ele vai responder. Hoje, como nós prometemos na última semana, a gente segue falando sobre piscicultura. Nesse mês a gente vai falar bastante sobre esse tema e quem está aqui comigo hoje, aliás, pela primeira vez no Bom Dia Senar Mato Grosso, Jailson Baumgartner. Muito prazer pela presença, bom dia para você, seja bem-vindo, que seja a primeira de muitas vezes aí, trazendo conhecimento para o Bom Dia Senar Mato Grosso. O Jailson, ele é engenheiro de pesca, tem anos de experiência nesse assunto e hoje vai falar, é também instrutor credenciado do Senar, evidentemente. Vamos virar a tela, Jailson, porque hoje a gente vai começar a focar detalhando a produção de peixes, hoje com foco na produção de peixes de água doce em tanques escavados. Jailson, é contigo, vamos lá. Bom, a produção de peixes ela existe em vários ambientes, mas hoje o tema que a gente vai frisar é ela dentro de tanques escavados. Hoje, no Mato Grosso, a produção de peixes a gente tem cadastrado 2.560 produtores no INDEA. Desses, 98% estão produzindo em tanques escavados, é a maioria dos produtores está dentro da área em tanques escavados. 10 produtores de alevinos e 7 fábricas de ração a nível comercial. Os requisitos hoje, a pessoa quer iniciar na atividade de piscicultura. Eu quero começar a criar peixes. O que eu devo fazer? Bom, tem que ter um local adequado. Tem que ter um local com água, abundante de água, solo, correto. Interesse. Muitas pessoas às vezes não têm interesse de mexer com a atividade, trabalhar com ela e entra porque ouviu alguém, alguma pessoa falar e ela não procura ter um conhecimento prévio. Então é importante estar procurando o quê? Um acompanhamento técnico, profissional da área, às vezes para esclarecer dúvidas, para entrar na atividade de forma correta, está procurando fazer um curso. Hoje tem essa opção dos cursos do Senar, para você estar procurando se aprimorar e entrar na atividade de forma correta. Ou seja, começar no escuro de jeito nenhum, né? Você tem que sempre buscar informações, até porque as informações, como você frisou, elas estão disponíveis aí na tua região. Busca essa informação, descubra se realmente tem esse interesse e faça do jeito certo, né? E a gente tem que seguir também a legislação. Cada estado tem a sua, porém a gente tem a legislação federal e a gente procura também, em cima desse técnico, ele vai esclarecer essas dúvidas, para você muitas vezes não estar escavando esse tanque local inadequado e estar passível de receber alguma multa depois, que não é o adequado, até porque você precisa poder comercializar esse produto, então ele tem que estar dentro das normas. Perfeito, vamos lá. Que tipo de tanque a gente tem os mais comuns aí? Os tanques escavados mais comuns hoje, a gente tem eles em local seco, captação superficial da água, ela pode ser muitas vezes pluviométrica, que é a partir de chuvas, ou a principal que a gente tem, de represas, nascentes, ela vem através de um canal da água e abastece esses tanques onde eu consigo ter uma circulação adequada, que é o melhor modo que eu tenho, porque eu tenho uma entrada independente, uma saída e consigo controlar esse tipo de captação. Tenho esses tanques em local úmido, captação subsuperficial da água, principalmente aqui no Mato Grosso, a gente tem muitas regiões muitas regiões onde a gente escava e a água já nasce diretamente para dentro do tanque. Só que esses tanques eles têm que ter um certo cuidado, porque eu não tenho, porém, o escoamento adequado. Então, são tanques que a gente procura estar trabalhando com algum sistema, com probióticos, a gente trabalha muitas vezes até com a motobomba tirando essa água no final de um ciclo, renovando, a gente tem que ter um cuidado muito maior com tanques nesse perfil. E tem os tanques escavados que são tanques com lona. Esses tanques com lona hoje, patrônio, o pessoal
procura usar muito também para implantar o sistema de fertirrigação. Esse sistema de fertirrigação, propriedades pequenas principalmente, porque às vezes não tem um local, pega o local seco na sua propriedade, organiza, escava o tanque, fora com lona, com o bombeamento da água, colocam água nesse tanque e utilizam ele para o quê? A gente está molhando hortaliças, está molhando frutíferas. Ou seja, então, pode ter esse aproveitamento aí também da água já específica ali para a utilização na irrigação. Deixa eu só frisar um ponto que eu acho que é muito importante aqui, Jailson. Parece uma informação simples que você traz, mas é extremamente importante a partir do momento que você coloca quem que vai começar na atividade, tem que buscar informação técnica e esse auxílio. Você mostrou aqui 3 tipos de tanques mais comuns e disse ali entre eles ali que cada tanque depende de um manejo diferenciado. Isso é importante, né? No tratamento da água, cada um vai ter uma característica que tem que ser observada. É fundamental porque a água é tudo. Eu tendo uma água de qualidade, eu vou ter peixes de qualidade, eu tenho um produto final de qualidade. Então eu tenho que ter muito cuidado, cada qual tem sua característica independente, por isso sempre está procurando ter informações técnicas antes de entrar ou começar a iniciar a atividade de forma inadequada. Vamos lá, preparação dos tanques é a tua próxima tela. Preparação dos tanques. Esses tanques aí vão depender do seguinte, se são tanques novos ou se são tanques que já teve um cultivo. Então o tanque foi construído agora, vou iniciar um cultivo, geralmente é mais simples a questão de preparação. Um tanque que eu já tive o cultivo, eu tenho que ter um certo cuidado. Por quê? Esse tanque sem escoamento, às vezes ele é um tanque sem escoamento total da água, eu não consigo tirar toda a água do tanque. Ou eu tenho esses tanques que eu consigo escoar. Quando eu consigo escoar, são os melhores tanques, porque eu posso deixar o solo rachar, né, através do sol, secar totalmente, para depois iniciar essa atividade, dar o vazio sanitário, que pelo menos em 7 dias eu deixar esses tanques vazios para receber um novo cultivo. Então, quando eu tenho esses tanques novos, geralmente é a limpeza, algum mato, alguma coisa que tem em torno do tanque, o calcareamento e a adubação. E tanques já utilizados, limpeza, calcareamento e adubação também, porém, fazer o escoamento dessa água, o vazio sanitário e a calagem. Essa diferença calcareamento e calagem. Muitas pessoas, porque não têm em sua região, quando vão fazer apenas uma correção de pH, procuram usar às vezes cal, porque não tem o calcário com facilidade. Mas lembrar que sempre o melhor é usar o calcário. Por quê? Vamos explicar. O calcário é o seguinte, o tempo de duração do efeito que ele vai provocar na água, ele é mais duradouro e também, quando a gente aplica, ele vai lentamente, gradativamente pegar e deixar essa água de acordo. O custo também é muito mais barato do que o cal. E o cal, eu tenho que ter esse cuidado por o seguinte, eu tenho cal hidratado e cal virgem. Quando eu quero fazer a questão de desinfecção do tanque, eu uso o cal virgem, porque num primeiro momento ele vai tirar o quê? O oxigênio, que vai tirar da água, né? Questão de matar, acaba matando peixes que estejam dentro, patógenos, e ele faz a correção do pH junto, mas ele eleva muito alto, então a pessoa tem que até cuidar na hora de for introduzir os peixes, porque ela usou o cal. Então, uma série de cuidados em cima disso aí. Perfeito. Só para a gente frisar, fazer o sanitário é aquele intervalo ali sem nada. Sem nada, aquele tempo que a gente não tem peixes no tanque. Normalmente, quanto tempo? Geralmente, quando o tanque seca totalmente, 7 dias. Mas aí a gente vai observar, conforme os tanques, até tanques construídos novos, a gente procura, às vezes, deixar um mês em tanques de afloramento. Por quê? São tanques onde o solo, que a água nasce diretamente, muitas vezes tem gases, ali tem alguns produtos naquele solo, você vai ter que deixar ele evaporar e fazer um tratamento com muito cuidado. Perfeito. Os principais parâmetros da água. Quando a gente vai tratar essa água, a gente fala, vou colocar calcário, vou colocar o adubo. O que eu quero procurar fazer? Parâmetros de referência. A gente tem a temperatura da água. A temperatura da água, se procurar deixar entre 25 e 30 graus, que o peixe ele se alimenta, ele vai se alimentar muito melhor, o desenvolvimento dele vai ser melhor. Durante o dia, ocorre que a água vai chegar a 32, 33, então são horários que eu já tenho que procurar nem tratar esse meu peixe que não vai ser adequado. E abaixo de 25, 22 a 25, muitas vezes a alimentação também não está de acordo. Ocorre muito em dias nublados, regiões quando chega a parte do frio, principalmente aqui na Baixada, que chega a esfriar quando bate o frio no sul também. Então a gente tem esse cuidado. A transparência. Essa transparência é o que a gente vai corrigir através da adubação. Mas que adubação? Essa adubação ela pode ser orgânica ou inorgânica. Orgânica através de adubos, como esterco de animais,
curtido sempre, mas eu tenho que ter um cuidado, porque se eu aplicar esse adubo, após 7 dias, o ideal é eu fazer, novamente, mexer nesse tanque, para que eu corra essa adubação de acordo. Então tem que ter muito cuidado também da onde que é oriundo esse adubo, porque às vezes pode ser de locais onde houve aplicação de veneno na pastagem para corrigir ervas daninhas na questão da pecuária. E aí esse esterco muitas vezes pode ter algum problema que traga o tanque, então não pode ser qualquer lugar. Perfeito. E aí a questão inorgânica eu procuro adubos à base questão de nitrogênio e fósforo principalmente. Que alguns usam ureia, mas sempre lembrando que tem que procurar o técnico responsável para passar as quantidades, né, para não ocorrer erro, não ocorrer excesso. Então, eu vou corrigir essa transparência, porque através disso eu vou ter o quê? O fitoplâncton, através da luz solar. Eu vou pegar e vou ter o processo de fotossíntese de oxigenação da água, porque a água, na verdade, o oxigênio não é apenas o que entra dentro do tanque, a água entrando, que a gente muitas vezes vê produtores achando que eu tenho que ter lá água demais entrando, um cano cheio de água entrando. Nem sempre é bom, porque eu acabo lavando todo o processo que eu fiz, levando embora os nutrientes. Jailson, vamos fazer uma paradinha aqui, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, estão falando sobre parâmetros de referência, são pontos muito importantes que o Jailson está trazendo aqui, justamente porque é uma análise que tem que ser feita constantemente, um monitoramento, ele vai falar sobre isso então no segundo bloco. Você continua com a gente, um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá, esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, hoje falando sobre produção de peixes de água doce em tanques escavados. Continue com a gente aqui no Canal Rural. Estamos de volta ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre produção de peixes de água doce em tanques escavados. Comigo aqui, Jailson Baumgartner, que é engenheiro de pesca, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Também é piscicultor, né, Jailson? É importante também frisar, ou seja, sabe colocar na prática as atividades, tudo que ele está dizendo aqui. Jailson, vamos rapidamente, que tem bastante conteúdo aqui. Você estava falando sobre os parâmetros de referência. Falou sobre temperatura da água, transparência. Vamos para o próximo item, oxigênio dissolvido. O oxigênio dissolvido, então, continuando, ele é fundamental a gente procurar ele estar acima de 3 mg/litro na hora que eu for arraçoar, na hora que eu for tratar esse peixe logo cedo. Então tem aquele cuidado, o dia que amanhece nublado, às vezes a oxigênio não está de acordo. Então você vai lá e força, trata esse peixe a comer, quando você vê, você causa um problema no tanque, até levando à mortalidade. Então, medindo, muitas vezes, medindo a água desse tanque, o correto seria isso, logo cedo medir antes de arraçoar. O pH é o nível de acidez. Esse nível de acidez, procurar que ele esteja entre 6 e 7,5, ideal 7, né, que esteja neutro. Esse pH eu vou corrigir através do calcareamento, que é como tem a correção no solo, a gente faz a correção na água. E a alcalinidade é o quê? O efeito tampão, que a gente vai corrigir também, ele através do mesmo modo dentro do pH, mas eu corrijo principalmente usando o calcário, que eu frisei antes, porque ele dá uma durabilidade a mais no efeito tampão de manter esse nível de acidez da água no período não oscilar tanto. E a amônia, que eu tenho que procurar manter abaixo de níveis de 0,5, que é o quê? Eu controlar na quantidade de peixe que eu ponho no tanque e na ração também do que eu vou tratar para esse peixe para não aumentar o índice de fezes. Qual a frequência que eu devo monitorar esses parâmetros? No mínimo, semanalmente. O ideal, diariamente. Perfeito. Muito bem. Vamos seguindo então com a introdução dos alevinos. Então, preparei esse tanque, vou inserir esses meus alevinos. Eu tenho que definir a qualidade, eu tenho que ter peixes que tenham uma procedência. Por quê? Logo no começo, eu coloquei lá que são 10 produtores de alevinos no estado. Mas esses cadastrados, fora esses, muitas vezes tem outras pessoas, outros produtores que não são cadastrados e eles não dão procedência do seu peixe. Às vezes compram larvas, trazem peixes, alevinos de outros estados e com isso podem estar trazendo o quê? Patógenos, podem estar trazendo alguma doença junto para o nosso estado. Então a pessoa tem que ter muito cuidado, procurar comprar sempre esses alevinos de pessoas idôneas, produtores idôneos, que têm qualidade no seu produto, porque vai precisar apresentar a nota na ideia para comercialização, então tem que sempre procurar fazer da forma correta. Espécie a ser utilizada. A espécie a ser utilizada, a gente tem as opções, né, de espécies hoje mais produzidas no Mato Grosso, que são peixes redondos, principalmente tambatinga e tambaqui, e do pintado da Amazônia, do híbrido nosso, entre o Jundiaí e o Caxara. Mas o que ocorre? Além desses peixes, eu tenho as opções de atuarana, tilápia entrando também no mercado, tem o pirarucu, mas os principais, que estão sendo mais comercializados hoje, com facilidade para a criação, para o manejo, estão sendo os peixes redondos e o pintado da Amazônia. Transporte e soltura dos alevinos. Aí é onde muitas vezes o produtor comete um outro erro. Por quê? Primeiro é de colocar peixe demais.
O segundo, geralmente é o quê? Soltar inadequadamente. Chega lá, pega um saco desse com peixe com oxigênio, abre esse saco e solta diretamente na água. O que eu posso causar? Eu posso causar a questão do choque térmico e também tem o choque de pH. Porque a água que vem nessas caixas ou vem no saco, ela vai vir da piscicultura de origem desses alevinos e muitas vezes não está equilibrado com a nossa piscicultura, com a piscicultura, né, desse produtor. Então, ele vai ter que fazer o quê? Chegar lá nessa caixa, se for soltar diretamente, aclimatar essa água, pegar a água do tanque, misturar com ela, fazer toda uma mistura para questão de correção, de adaptação, estar mais próximo possível uma da outra. E nos sacos, vai colocar esse saco, boiar no tanque, deixar ele um tempo ali na água, entrar no tanque, jogar água para dentro, também fazendo essa mistura para soltar lentamente esses peixes, eles adaptarem no tanque. Então, sempre ter cuidado nesse processo, que é o segundo erro do produtor, que quando ele começa, muitas vezes, e não procura o acompanhamento técnico. O que acontece, só para a gente colocar, numa situação em que ele não seguiu esses parâmetros, essa preocupação, esse cuidado, ele não adotou, o que pode acontecer? Geralmente o que ocorre é a mortalidade, às vezes nem no primeiro momento. Geralmente, às vezes, de 1 a 2 dias, e aí o produtor acha que a qualidade do alevino que veio não era adequada, às vezes até culpando quem vendeu a ele esse alevino, mas não é, foi o processo de soltura. Maravilha. Alimentação e nutrição. Eu soltei esses peixes, estou com meu tanque preparado. Eu tenho que tratar esse peixe, mas como? Sempre fornecer ração de qualidade. Não adianta eu pegar e querer ficar colocando que é aquele jeitinho. Ah, vou colocar soja de molho, vou colocar lá, vou colocar ração, quebrado, um milho. Não adianta, isso é igual a gente comer todo dia só feijão e arroz. A gente precisa dos outros componentes, vai comer a carne, vai comer massa, vai comer frutas, verdura. E o peixe da mesma forma, tem que ter ração balanceada, uma ração que tenha origem garantida, procedência, qualidade. Então, às vezes, eu quero economizar e o barato sai caro, porque o tempo que esse peixe leva no tanque para atingir o peso ideal de comercialização é muito mais longo e a pessoa não faz a conta, economiza no primeiro momento, mas o resultado final, ele teve muito mais despesa. Eu procurar ter o tamanho e proteína adequada. O tamanho, porque cada fase da vida, o peixe vai estar no tamanho, ele precisa comer a ração, aquele tamanho adequado. Não adianta eu comprar uma ração maior e quebrá-la. Ah, vou moer essa ração. Não, isso aí não se faz, porque todos os micronutrientes que estiverem ali vão ser o quê? Eles vão esfarelar, são mais finos que o soja e o milho. Então, a pessoa está perdendo tudo na ração. Compre ração no tamanho adequado. Compre na proteína adequada, mas não só a proteína bruta que aparece, que tem lá os níveis de proteína, 28, 32, 40, 42%, mas não é só isso, tem que olhar o que estão dentro, tem que ver a questão dos aminoácidos, a composição dessa ração. Prebióticos, probióticos, eu tenho que observar isso, por quê? Às vezes eu tenho uma ração lá no início que eu necessito ter a farinha de vísceras, tem a farinha de carne, farinha de sangue, e se ela não tiver isso, ela pode estar dizendo que a proteína é tal, mas pode ser a fonte de proteína não ideal para o peixe. Então, sempre analisar isso também. Ah, não, mas às vezes a pessoa fala, a 40% de proteína bruta, ela está um valor tal, da outra empresa está um valor tal. Não adianta só analisar essa proteína bruta, você tem que olhar o que está dentro dessa ração na composição geral, que é isso que eleva a qualidade, o crescimento mais rápido do peixe. Reforçando o que você disse, então, e a cada fase você tem que tomar cuidado com a alimentação, porque vai ser uma dosagem diferente, uma dieta diferente, com certeza. Justamente, a cada fase uma dieta diferente. Para isso aí, que eu vou fazer o quê? O processo de biometria. Mas quanto eu trato esse meu peixe, como eu vou fazer isso aí? É fundamental, eu tenho que pegar e acompanhar esse desenvolvimento. De que maneira? Período, vou fazer esse período de realização desde o início. É o alevino, eu tenho que pegar e ir lá a cada 7, 15 dias está fazendo o quê? Um acompanhamento no tanque. De que maneira? Modo de realização. É passar a rede, eu posso até tarrafiar, mas o melhor é passar a rede para pegar em loco. Muitos produtores, eles vão e acabam pescando. Usa o sistema de pesca. Essa biometria, ela é muito mentirosa, porque a pessoa pega 1, 2, 3 peixes, muitas vezes são os que se destacam no cardume e acha que o peso do peixe é tal, e quando vai ver tem uma surpresa no final na comercialização. Então, para mim, ver o peixe, porque a dificuldade do produtor hoje de peixes é essa, é diferente da pecuária, diferente da avicultura, do agricultor, ele tem que ter esse cuidado, porque
a diferença eu não estou vendo, eu estou trabalhando com um animal que está abaixo da água, como muitos dizem, eu estou jogando ração, né, dinheiro na água que é a ração. Então eu não consigo detectar como um bovino, não, esse está assim, está melhor, o peixe é in loco. Então por isso essa realização da biometria, porque em cima dela eu vou pegar e vou colocar a quantidade de ração fornecida. E também, em cima dela eu vou conseguir observar a aparência dos peixes. Por quê? Muitas vezes a pessoa quer vender esse peixe e não sabe até se ele está adequado. É onde eu detecto problemas, às vezes questão genética, através da cor do peixe que aparece, que foi o quê? É um problema principal de questão de transparência da água. Por isso você frisou lá no início, a transparência é importante, causa algo assim. O que aconteceu nesse caso? Exemplo, o que aconteceu com a pele, com a escama? A água estava transparente, como piscina, questão do sol, batendo diretamente na água, esse peixe, a proteção natural, questão de radiação solar, gerou mais melanina, então acabou, né, escurecendo. Para consumo tem algum problema? Nenhum problema. Mas a pessoa olha e o peixe se vende, né, pelo olho. Então a pessoa vai olhar o produto e vai olhar, não está tão adequado, e acaba deixando de comprar o peixe. Por isso, você deixar ele com aparência melhor. Então o que acontece? Ofertar um produto dentro dos padrões de qualidade. O peixe que tem uma aparência bonita. E isso aí acontece o quê? Eu vou tratar esse peixe de uma maneira que vai chegar, ele vai crescer dentro de um tempo adequado, acompanhando nesse sistema de biometria. Perfeito, Jailson. Te agradeço pelas informações. Você literalmente resumiu uma grande aula aqui. A gente sabe que tem muita informação técnica, deixou recados importantes. A gente lembra que na sexta-feira no Mercado e Companhia, o Jailson vai estar conosco também no quadro Senar MT Responde. Aí falando no aspecto mais de mercado, né, Jailson, porque também tem muita informação importante. Tem algumas perguntas que o Jailson selecionou, mas a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar essas telas das perguntas, até por conta do tempo do programa, no blog do Canal Rural Mato Grosso, então você vai poder acompanhar e rever esse programa na íntegra, e a gente vai destacar algumas perguntas que são as mais comuns ao longo dos treinamentos que o Jailson e o Senar oferecem. Então lá estarão essas perguntas, com algumas já com as respostas, são perguntas aí que normalmente acontecem, muito comuns com o tema que a gente trouxe hoje, né, Jailson? No dia a dia e também coisas que eu acompanho eu como piscicultor também, porque são coisas que eu acabo passando, então a gente já tem uma experiência prévia já para chegar e falar, não faz isso que vai dar problema, ou faz isso que o resultado pode ser melhor. Perfeito, Jailson. Obrigado mais uma vez pela sua participação, que seja a primeira de muitas, como a gente disse. É sempre bom falar de piscicultura, trazer informação técnica para você de qualquer região do país que você esteja. Aliás, obrigado pela sua participação, pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.